Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma ação do projeto Basquete Transforma SC, essa iniciativa simplesmente sensacional da NSC em parceria com a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Pelvanotti, a voz do basquete catarinense e uma das maiores estrelas do basquete sobre roda de Santa Catarina, o multitalentoso Aldo Mundi. Tudo bom, Aldo? Tudo bem, Marcelão? Boa tarde, boa noite para você. Conectado para curtir mais esse episódio do Basquete Transforma Podcast, sucesso absoluto, dando voz e vez às pessoas que fazem o basquete acontecer em Santa Catarina e que tiveram suas vidas transformadas pela melhor modalidade do mundo, Marcelo. Exatamente. E hoje, Aldo, quinto episódio da segunda temporada, presença mais do que ilustre, nosso amigo, o cara que sabe tudo e mais um pouco de basquete aqui no estúdio com a gente. Com toda certeza sabe tudo e mais um pouco, ele que é uma grande estrela do basquete 3x3, a categoria Master, né? E no tempo livre dele, Marcelo, categoria Open. A categoria Open, ainda acha tempo no tempo livre para ser vice-presidente da Federação Catarinense de Basquetebol e presidente do Instituto Basquete Brasil. É verdade. Glorioso Sergião Carneiro. Sergião, bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado, Aldo, mais uma vez, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, sempre acompanhando vocês, vendo o crescimento cada vez maior de vocês dois, fico muito contente e à disposição total. Alegria nossa, Sergião, você é um querido amigo nosso, conversar com você é sempre muito bacana, sempre tem furo de reportagem, né? Sempre tem um furo de reportagem, né? É uma enciclopédia do basquete. Sabe tudo. Catarinense brasileiro, cara que passou por todos os patamares do basquete, né, Marcelo? Dá pra dizer, jogador, treinador, dirigente, gestor, né? Estamos aí. Mas a gente estava falando de basquete 3x3, né? O homem tem no currículo aí um evento maravilhoso no 3x3. Inclusive, até uma coisa que a gente gostaria de perguntar, porque é um segredo que ele precisa dividir com a gente, né? Qual é o segredo para marcar o Mr. P? Porque é um jogador corpulento, né? No poste baixo ele incomoda, né, Sérgio? Ele incomoda, espeta, né? Ele espeta. Foi muito legal. Eu até conversou bastante, eu já admirava muito ele, né? Escutando o programa histórico dele, que está há anos e anos, escutava ele no tempo que eu ia de ônibus para o Rio, para São Paulo, e ficava ali na madrugada escutando, e foi muito legal ter convido com ele ali. Aquele evento foi muito bacana também, muito legal. Tomara que façam outros aí. Foi um dos primeiros do Basquete Transforma SC, né? Foi no lugar que foi, maravilhoso, no astral que estava. Beira-mar. Muito bom, ainda saí cestinha da competição. Então, mas, Sérgio, como é que foi isso, né? Como é que foi encerrar a carreira no 3x3 no auge, no topo, cestinha do campeonato? Inventar que a concorrência estava baixa, né? Quando eu caí ali, eu não me acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vai me dar um piripaque aqui. Mas foi tudo bem, rapidinho. Tá, ou seja, tem boatos aí de bastidores que você ainda tem a súmula desse evento. Rapaz, a súmula sumiu, cara. Me roubaram essa súmula, eu tenho que dar uma procurada. Eu acho que está lá em casa ou sumiram com ela na federação, porque iria virar um pôster, né? Fazer um quadrinho para deixar lá e acabaram sumindo, mas... Vou procurar. Tem informações de que quando alguém ia discutir alguma coisa de basquete com o Sergião abria a gaveta, mostrava a súmula. Vai fazer um pôster agora, tem que botar como fundo de tela para reunião, Total. tela presencial. Do PowerPoint. Sensacional. Foi muito legal. Fazendo alusão ao evento de 3x3, né, que é um dos eventos promovidos pelo Basquete Transforma SC, na Beira-Mar Norte, já virou, né, marca do calendário, né? Espero que tenhamos outros eventos aí, porque é um projeto extremamente inovador, o Basquete Transforma SC, não é, Sérgio? Muito legal, entendeu? Levou a comunicação da federação, sem dúvida, para outro patamar, né? A abrangência da casa aqui, que realmente dispensa comentários, né? A qualidade com que tudo é feito e a ideia em si, né? De realmente transformar, porque é o mote da federação, transformar vidas. Essa é a principal função nossa, tanto dentro da quadra quanto no social, é fazer com que as vidas das pessoas sejam transformadas. O esporte a gente sabe que transforma mesmo, nós três somos exemplos disso, né? O que o basquete ou o esporte fez na nossa vida, mas toda a parte social também, tudo que engloba a federação, é diretamente melhorando a qualidade de vida de várias pessoas, e a gente fica muito orgulhoso de fazer parte disso e estar junto nesse projeto. Que legal. Sérgio, você ocupa 3 cargos que são muito importantes e de muito impacto na vida das pessoas, né? Você é presidente do Instituto Basquete Brasil,
vice-presidente da Federação Catarinense de Basquete, é professor do ensino médio. Então você tem uma ação direta na formação das pessoas. Como é ocupar esse lugar, ter essa responsabilidade? É muita responsabilidade, você falou bem, porque ser educador você é vitrine o tempo todo, né? Você tem que ser exemplo, né? Por mais que nós tenhamos milhões de defeitos, todos nós temos, e a gente é consciente dos nossos, mas ser pontual, ser justo, ser correto como professor, estudar, não chegar nunca despreparado para fazer o que vai fazer, eu acho muito importante, né? E nas outras funções também, ninguém espera nada mais que não seja o perfeito, né? Na federação eu e o Fábio assumimos uma federação já exitosa, já com caixa, já com um parceiro forte junto, e você fazer isso, continuar andando, e acredito que a gente está aperfeiçoando e tentando fazer melhor e tendo mais projetos que tinha antigamente, e os que já tinha tentando fazer de uma maneira melhor, já é um grande desafio. E o IBB já é uma escola de treinadores que a gente já há quase 30 anos estava encerrada, né, com vários problemas, várias confusões, brigas que ocorreram, inclusive financeiras. A gente assumir de novo isso, chamar as pessoas para estar junto, convencer o Brasil que o caminho era esse, que era ali o local que isso ia acontecer. Não foi fácil, e hoje a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades no IBB. Nunca anda no tempo que a gente quer, a gente sempre quer que seja mais rápido, mas está num momento que muitas oportunidades aparecendo, o IBB solidificando, ficando muito forte, né? A confederação dando um valor muito grande para esse projeto, está em todos os jogos do brasileiro, a gente tem nossa marca lá, todas as reuniões, viemos agora da Assembleia Geral da CBB, e o presidente Gui Peixoto elogiou o IBB, e a mim particularmente, na frente do Brasil todo, porque realmente são 2 anos e meio de muito trabalho, indo para 3 anos agora, estamos finalizando o último nível, e lógico, vários outros cursos para serem gravados, mas a gente quer fechar esse ciclo dos 3, né, do escolar nível 1, nível 2 e nível 3, para a partir de 2026, passar 25 numa adaptação e 26 se tornar obrigatório, que os treinadores tenham essa capacitação, né, para poder certificação, vamos melhor dizendo, para poder trabalhar e ao mesmo tempo ir lançando outros cursos de gestão, de arbitragem, que nós já estamos lançando, cursos pequenos, entrevistas com personalidades do basquete, que também é muito importante para criar leads e trazer gente para dentro do Instituto. A própria TBB, Associação de Técnicos de Basquete do Brasil, está muito dentro do IBB hoje, a gente quer que fique mais ainda, que traga mais treinadores para dentro. Então, tudo isso é de muita responsabilidade e ocupa muito nosso tempo. Hoje mesmo de manhã eu estava em reunião para vendas em estados, municípios de curso do IBB, para que a gente tenha essa capilaridade e tenha também esse recurso financeiro para poder reinvestir no Instituto e transformar ele em independente, que foi um problema grande da primeira tentativa. Ficou muito dependente da CBB, a CBB estava com a situação financeira melhor, né, muito melhor do que está hoje, e pôde bancar isso por um tempo, mas depois a Escola Nacional de Treinadores começou a ter problemas financeiros e problema para capacitar fora do estado, fora do Rio e São Paulo. Então hoje a gente tem também essa explosão do EAD, né, que ajuda muito também o IBB a poder estar capacitando o Brasil inteiro. Mas a gente está já agora em agosto, vamos fazer o primeiro curso presencial no Mato Grosso do Sul, para mais de 120 professores do estado, do município e técnicos lá do estado, fazendo um curso de nível 1 e uma clínica mais avançada com o Léo Figueiró. Então a gente está montando esses outros modelos também de negócio, de curso, para poder estar fazendo presencialmente, não só à distância. Sim. Legal, eu acho muito interessante a gente ver toda vez que o Sérgio fala a respeito do IBB, né, acredito que muito por ser o primeiro presidente do Instituto, né, apesar de ser uma ideia que já vinha se desenhando, né, como tu falasse, há décadas, né, através da escola, treinadores, etc., mas a gente percebe que tu tens uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do projeto, né? O negócio começar com bases firmes para que tenha uma continuidade dependente de quem esteja à frente daqui a 5, 10 anos. Sem dúvida. Sem dinheiro a gente não faz nada, não adianta, porque não tem como fazer. Paralelamente a isso, a gente está com um projeto ambicioso, incentivado, sendo feito, né, para que a gente possa produzir mais conteúdo e com cada vez mais qualidade. Esse sim vai dar uma condição para a gente assim, de alguns anos, uma tranquilidade, embora
tudo que a gente faz, a gente procura que pelo menos empate, né? Que a gente não bote dinheiro do Instituto nisso. E outras possibilidades de patrocínio, venda de produtos, pranchetas, camisetas de técnico, enfim, outras possibilidades que vêm surgindo. Eu não estou sozinho nisso, né? Tem o Diego Gerelati, que é o CEO do Flamengo, que está desde o começo me ajudando bastante, o Lula Ferreira, que é técnico da Seleção Brasileira, está junto desde o primeiro momento, né? As comissões técnicas da Seleção Brasileira masculina, feminina, todo mundo imbuído e nenhum técnico, ninguém nunca se negou a dar um depoimento, a falar, estar junto. Então acho que isso é muito importante também, que mostra também esse start, né? Acho que a comunidade do basquete se tocou que a gente precisa capacitar e melhorar o nosso nível aqui dentro. A gente tem uma história linda, o basquete brasileiro tem títulos mundiais, tem medalhas olímpicas, tem história no masculino e no feminino que poucos países têm, mas a gente tem um mercado pequeno hoje, né? Não se ampliou esse mercado interno de campeonatos e tem essa falta de capacitação. O técnico é muito autodidata, ele vai procurar por ele mesmo e a gente precisa de uma linha, precisa de uma direção, um direcionamento com toda a humildade do mundo. O Instituto está procurando fazer isso dentro da nossa realidade, dentro da cultura brasileira, dentro da história do basquete nacional. A gente trouxe muito dessa história toda para dentro para poder está falando e trazendo para essas novas gerações o que é o basquete brasileiro, porque é um basquete campeão mundial no feminino e bicampeão mundial no masculino. Se eu não me engano, são acho que 6 ou 7 países que têm título mundial de basquete, e nós estamos entre esses países. Então a gente tem muito respeito internacional e a gente tem que trazer esse respeito de volta para dentro das quadras, os nossos treinadores entendendo que é muito importante estudar, ter método para fazer, para que a gente aumente o mercado nacional. Sérgio, nessas funções que ocupas, né? A gente estava falando sobre responsabilidade também. O fato de estar em posições tão estratégicas acaba te colocando um grande alvo nas costas, né? De múltiplas coisas, olhares, desconfianças, críticas. Né? Como é que lida com isso, tentando fazer um trabalho tão bom como tem feito? Né? No começo foi difícil, sabe, Marcelo? No começo assim, a gente fica... eu lembro da primeira reunião que eu tive do IBB, que entrou na tela praticamente o basquete do Brasil todo, foram abrindo os quadrinhos ali com Guerrinha, Flávio Davis, Elinho, os caras foram aparecendo ali. Eu falei, cara, tô à frente do negócio aqui que tá pesado, né? Uhum. Ali realmente falei, pô, tem a cara de pau, né? Os caras te botaram um negócio pra você tocar, você tá fazendo. Mas, cara, eu tive um pouquinho de resistência no começo, a gente esteve ali, da TBB um pouco, logo a gente sentou para conversar, e o principal é que assim, cara, eu estou de coração aberto, eu não estou fazendo nada para ficar rico, não estou fazendo nada para ganhar dinheiro, eu estou querendo fazer um bem para todos nós, né? É lógico que se depois o Instituto se tornar uma coisa sustentável, se a gente conseguir, eu não quero remunerar a mim, quero remunerar todo mundo que estiver em volta, que puder tá recebendo algum retorno, porque trabalhar de graça também chega uma hora que a pessoa cansa, né? Mas eu estou há 2 anos e meio, cara, convencendo as pessoas disso, e graças a Deus, e ninguém mais do que ele, fez as pessoas verem que é isso que está acontecendo. Então hoje a gente não tem ninguém que fale assim, pô, tá errado, não. Pode ter uma coisa ou outra errada, mas a ideia do projeto está certa. Então não tem ninguém que vá contra. Assim. A TBB está junto da gente, que é a Associação de Técnicos, todo técnico que eu converso, até o Paraná, que é um estado que perto nosso aqui, que é rival, pô, todos os técnicos sempre me ligam e pedem informações sobre os cursos que estão fazendo e estão se interessando em fazer. Então tá muito legal. Mato Grosso do Sul, nós temos uns 10 pedidos de federações para a gente fazer cursos presenciais. A gente, dentro do nosso limite de tempo e da disponibilidade financeira, tá dando um jeito de fazer. E vamos fazer cada vez mais, se Deus quiser. Então está todo mundo vendo que é um movimento para o bem, não é nada para o mal. Né? Então quem quiser ficar contra que é do mal mesmo, né? Porque não está com interesse. Birra. É birra. Então, mas às vezes acontece, né? As birras acontecem. Mas aí fica muito claro. Acho que hoje está chato alguém falar contra. Uhum. No começo até passava, mas hoje eu não vejo mais. Né? E assim, eu sempre digo, sozinho ninguém faz nada. Não. Eu tô coordenando o projeto, estou à frente, mas a gente tem um monte de gente que está ajudando. Falei do Lula, falei do Diego, mas tem o Aldo, que é um funcionário contratado nosso, que é um especialista em vendas online, que está trabalhando full time com isso. O Rodrigo, que é o financeiro da federação, que também está dando uma mão na parte
toda de contabilidade e de captação de recursos do Instituto. Então, assim, a gente precisa mais gente. A Larissa e a Iura, que são duas feras aí da Unicamp, são monstros aí, fizeram toda a coordenação, todo o planejamento estratégico do COB. Elas não negam nada, estão sempre disponíveis aí fazer, sabe? Eu falo, Sérgio, minha palestra é tanto, quanto é que dá para você pagar? Eu falo, hoje nada, mas daqui a um mês eu posso acertar isso aí contigo, vou fazer. Entendeu? Então, acho que o pessoal entendeu que daqui a pouco a coisa já está bem perto, eu sinto isso, já está bem perto de se tornar, ter uma robustez maior financeira para poder fazer com mais qualidade ainda e sem mendigar tanto assim, né? Está chegando a hora. Que legal. Muito bom. E legal do IBB também, que tem essa questão de padronizar, né, e melhorar a instrução dos treinadores, mas o IBB se preocupa com o basquete enquanto evento como um todo, né? Então são várias áreas que são cuidadas dentro do IBB, né? Nós estamos com vários cursos de arbitragem sendo feitos agora, pelo Enaldo, que é coordenador de arbitragem da CBB, pelo Ramiro, que também não posso deixar de citar, que foi o que abrigou o dono da primeira plataforma, um árbitro internacional, que tinha a primeira plataforma que abrigou o IBB. Agora nós estamos migrando para outra, mas ele está junto com a gente, estão fazendo um glossário americano de expressões de basquete para técnicos, que a gente, né, fala muito em backdoor, shell drill, fala uma série de pick and roll, uma série de expressões, e às vezes um treinador que está começando fala, entendi, né, mas não sabe exatamente o que é, então a gente está fazendo esse dicionário aí de expressões americanas, que é muito importante, né, para que os técnicos saibam também. A parte de gestão, a parte de medicina esportiva, de fisioterapia, tudo voltado para a preparação física. A gente já tem vários cursos pequenos que estão sendo lançados e são muito bem feitos. Fizemos dois seminários com as comissões técnicas da seleção masculina e feminina, com todos os integrantes da comissão técnica falando sobre o trabalho como é feito. Ou seja, abrimos bastidores da seleção para que todo mundo visse. Estou tentando agora, já que vai ser em Blumenau, vamos ter 10 dias de treinamento lá em Blumenau, gravar também esse dia a dia, acho muito importante. As pessoas têm curiosidade de saber como é que começa o dia, uma pré-temporada de 10 dias que vão ter para um pré-olímpico, como começa isso, como é o meio do dia, como é o final do dia, algum pouquinho de bastidores também, né? Focalizando um pouquinho da seleção, saber esse dia a dia como é que é, mas brincadeiras à parte, trazer o público um pouco mais para dentro, porque não tem mistério, né? Quanto mais informação você tiver, é lógico que tem detalhes táticos que tem que ser guardados, tem que ser, hoje em dia está tudo muito aberto, então está chegando um treinador novo para a seleção, que vai vir com a filosofia dele, vai conversar, vão ficar 2 dias antes em Blumenau traçando todo esse planejamento, e a gente vai estar perto ali para auxiliar e para poder também estar aprendendo e levar alguma coisa para o IBB. Legal. Sérgio, e neste momento, no momento que surge o IBB, como é que essa ideia fervilhou? Quem participou desse momento de retomar com essas atividades, né? O IBB volta nesse tempo histórico a partir de qual iniciativa? O presidente Fábio a gente sempre conversava muito sobre capacitação aqui em Santa Catarina, a gente queria muito trazer técnicos para capacitar os nossos treinadores, a gente vê o volume de partidas que a gente tem, e a gente tem ótimos treinadores aqui dentro de Santa Catarina, mas sempre se pode melhorar, e sempre as novas gerações que vêm precisam vir com outra filosofia, com outra capacitação. E sempre foi falado muito nisso, a gente começou a rascunhar uma escola catarinense para tentar fazer alguma coisa. Pela nossa aproximação com a CBB, nossa proximidade hoje é muito grande com a Confederação Brasileira, e eu sempre falo isso, sem tomar lá da cá, sem interesse nenhum, a gente pode ajudar em algumas coisas, às vezes não é só com recurso financeiro, mas é com ideias, com trabalho, como é o caso do IBB, né? Se a gente pode estar ajudaria qualquer um que estivesse na confederação, ainda mais o pessoal que está lá, que além de amigos próximos, são pessoas que pegaram o basquete nacional numa situação muito ruim, né? E estão entregando um segundo mandato aí numa situação muito mais promissora, é outra coisa, né? Em termos de credibilidade internacional, em termos financeiros, enfim. Colocou para a gente e falou, a escola está parada, a gente precisa retomar isso é importante, né? E aí deixou no momento de ser uma escola catarinense para ser a escola nacional. Nesse momento me deram essa incumbência, eu comecei a procurar as pessoas que estavam tocando a última escola, foi o Diego, foi o Lula, foi o próprio
o Vitor Mansuri, que está agora como diretor de seleções, procurei essas pessoas, a gente comecei a anotar o que deu errado, qual foram os principais problemas que tiveram, né? Aí, nesse momento, a gente teve a sabedoria de não ficar só nas pessoas, aí sim procurar as entidades, porque você chama um técnico para fazer, aí o outro cara fala, pô, mas eu já fui campeão brasileiro 4 vezes, você não me chamou para fazer, ou eu sou bom, sou o melhor do feminino, ou eu sou o melhor disso, ou eu fui campeão dos jogos não sei o quê. Então, assim, a associação de técnicos vai indicar quem vai trabalhar, então. Vários técnicos vieram falar comigo, pô, Sérgio, tu é meu amigo, podia ter me chamado. Eu falei, cara, não fui eu que indiquei. Quem indicou foi a associação de técnicos. Você é filiado? Ah, não sou. Eu falei, então, você não é nem filiado da tua associação de técnicos, você quer reclamar comigo? Vai lá conversar com eles. Mesma coisa com a CBB. Treinador da feminina, treinador do masculino, indica os grupos de trabalho. Então a gente formou grupos de trabalho e, lógico, chamamos as duas mestres ali, a Larissa e a Ura, para dar uma pincelada pedagógica no que está sendo feito, porque elas são estudiosas de iniciação esportiva e de treinamento no mundo inteiro. O que está se fazendo de mais moderno, de iniciação e de treinamento, elas realmente estão muito envolvidas nisso. E formando vários treinadores, inclusive no Unicamp em São Paulo, saindo muita gente boa de lá. Então, elas vieram para dar essa supervisionada, porque será uma coisa muito importante. Chegamos a conversar com alguns argentinos para fazer isso, mas numa hora a gente, vamos fazer um negócio Brasil, e elas têm mais capacidade até do que eles, vamos buscar isso. E foi. Então, a coisa foi se construindo, foi andando, e agora no nível 3 é que a gente deu uma enxugada maior ainda, porque aí já é uma coisa mais específica, mas ainda com a supervisão delas, né? O Lula teve participação muito grande, o Diego também, outros treinadores indicaram toda ementa, vamos dizer assim, que é a base do curso, né, do nível 3, elas cortaram algumas coisas, aumentaram outras, e a gente está com tudo pronto para gravar. Tivemos alguns problemas, né? Já era para ter até acontecido, mas o curso no Mato Grosso do Sul a gente achou interessante fazer também, porque é o primeiro presencial que a gente vai fazer, e para 120 pessoas. Tivemos uma mudança de plataforma também, né? Tivemos um problema no Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver, mas o Ramiro, a empresa dele que trabalha para a gente, é lá no Rio Grande do Sul, ela sofreu bastante com isso também. Então a gente deu uma segurada, vai atrasar um pouco, porque a gente ia fazer um lançamento híbrido, ia fazer uma clínica internacional em julho, em São Paulo, com 2 treinadores de NBA, e o lançamento já da primeira parte online do nível 3. Então, a distância, presencial e a distância. A gente fazia em 3 modos do nível 3. Esse presencial a gente ia gravar, ia fazer o lançamento, e logo depois em São Paulo ia terminar a gravação da segunda parte à distância. Então, por data, a gente deu uma atrasada nisso, mas vai sair esse ano, sem dúvida nenhuma. Até o final do ano o nível 3 está lançado. E aí sim, a espinha dorsal da escola está pronta, né? A gente está com esses 3 níveis e vai se aprofundar em outras áreas, vai trabalhar gestão, vai trabalhar pós-carreira, uma série de áreas que a gente julga que são importantes também, que tem essa carência também de capacitação. Legal, nessa parte de gestão também é muito importante, mas comento muito com o Marcelo, assim, o que impressiona muito a gente quando a gente entra na página do IBB é a quantidade de profissionais, referência nas suas áreas, né, que prestam serviço para o Instituto, na gravação dos cursos, na produção do conteúdo. Então, assim, a gente sabe que está sendo conduzido e está sendo feito ali por quem é realmente expoente do basquete brasileiro no momento, né? Isso é um orgulho que a gente tem, de muita gente boa, e muita gente também que não é conhecida do grande público também, que tem muita capacidade, está ali dentro também. O Splitter tem também dado uma mão para a gente, é um dos treinadores que está ajudando e está trazendo muita coisa de fora também, muita informação, né? E esses 10 dias aí que a gente vai estar junto ali com essa comissão toda ali, nós vamos procurar sugar o máximo possível, porque vão estar lá em Blumenau, então vamos trazer os homens para o lado para gravar, para ter entrevistas, para conversar bastante. Vamos fazer esse bebê aí decolar de vez, se Deus quiser. Sérgio, você comentou que vai ter uma parte para o esporte escolar, né, para o basquete escolar. Boa parte das pessoas que a gente conversa sempre comentam muito que foram apresentados ao basquete por seus professores na escola. Você é professor de ensino médio, né? Que importância é essa de um professor de educação física na escola apresentar a modalidade? Olha, é fundamental. Foi o primeiro curso que a gente fez do IBB, porque isso foi uma vontade minha, porque eu já vi esse potencial de venda também, né, porque
A gente precisava de ter esse link. E agora que eu acho que a gente entrou no canal certo para vender esse escolar. Hoje eu acho que nós tivemos uma reunião muito boa de manhã, que eu acho que agora vai, né? Porque isso é muito importante. Eu até comentando lá no Rio com o Fábio e com o Marcelo, que vão concorrer ao local à sucessão do Gui Peixoto, eu falei, olha, é muito importante que a gente cuide das seleções que estão aqui. A gente tem gerações muito boas no masculino e no feminino, principalmente no masculino, vindo gerações muito boas, muita gente treinando fora do Brasil, e aí sim, meninos e meninas treinando na Espanha, nos Estados Unidos, desde muito novos, gente que a gente nem passou por aqui, já foi direto, e essa identificação é muito importante para as comissões de seleção, ter esse acompanhamento, saber quem é quem está onde, é muito importante. Então, cuidar das seleções é fundamental, cuidar dos campeonatos brasileiros de base e dos campeonatos também Liga Nacional, enfim, os campeonatos que estão desenvolvendo jogadores aqui, mas tudo isso não vai adiantar nada se a gente não tiver uma massificação, se a gente não trouxer mais meninos e meninas para o basquete. E isso não tem como fugir do colégio, não tem como fazer isso se não for ali. Então, se não for, se a CBB e o governo federal não tiverem um projeto vinculado à capacitação dos professores e também a centros de treinamento que possam levar essas crianças que se desenvolvem. Você vê agora, alguns anos atrás, um exemplo pequeno, mas diz o tamanho que isso representa no Brasil. O Basquete São José trouxe 10, 15 meninos da Bahia, garotos praticamente crus, que nunca tinham jogado basquete, trouxe pelo biotipo, e em um ano foi campeão estadual com essa geração, e tem 2, 3 desses garotos aí que estão jogando pelo Brasil todo aí, quer dizer, não tinham oportunidade na Bahia, vieram para cá porque tinham um biotipo perfeito para o basquete, em um ano de treinamento foram campeões catarinenses, e 2, 3 estão jogando aí, um até fora do Brasil, jogando basquete. Então você imagina um exemplo pequeno desses 10 garotos que estavam lá, cara, que nunca iam jogar nada, e vieram para cá, tiveram uma alimentação, treinamento. Imagina se você replica isso para 400, 500, 600 crianças. Você consegue fazer isso no Brasil. Procura o biotipo perfeito, bota para treinar de forma organizada, dá condições de trabalho. Quantos não vão aparecer? Quantos e quantas não vão aparecer? Então isso é um olhar que eu acho que precisa existir. Não é uma modalidade difícil de você buscar. A gente tem NBA aí que arregala o olho de qualquer criança e traz a criança para o basquete. Então, se todo esse trabalho de reestruturação da CBB, financeiro, estrutural, nós tivemos há 5, 6 anos atrás na CBB, e nós tivemos agora, é outra entidade. Hoje é uma entidade que está bem alojada, está num lugar maravilhoso, tem um museu na entrada, tem um grupo de grande, já maior trabalhando, precisaria muito mais, mas já tem um grupo maior trabalhando, tem salas de reunião. Então, se toda essa reestruturação que está sendo feita, financeira e administrativa, vier para esse ponto também, de a gente conseguir massificar, eu acho que a gente rapidinho começa a incomodar. A gente vê seleções aí de países que não têm o biotipo que o Brasil tem, a quantidade de negros, de mulatos, de tudo que é tipo de biotipo que a gente tem no Brasil, importando jogadores da África, importando jogadores para poder trazer esse vigor, trazer essa força física e esse desenvolvimento que o basquete tem, né? Que esses atletas podem trazer. Importante ver na Alemanha, quem resolveu o jogo para... Então, e o Brasil tem isso aqui a rodo, né? E sendo mal aproveitado, e em colégio sentado lá, mexendo no celular, entendeu? E fazendo outras coisas até piores que a gente não quer nem citar. Mas se a gente coloca esse povo todo... E aí eu não coloco só basquete, a gente tem gente para tudo, né? Para salto em distância, para 100 metros rasos, para voleibol, para voleibol não, só para basquete. Para basquete, para futsal, para tudo. Brincadeira, o vôlei já está com bastante gente, já não precisa mais ninguém. Nós é que estamos precisando. Mas ou seja, como fazer as nossas escolas, ou o nosso esporte escolar, o basquete escolar, ter um poder maior, né? Com mais competições, com mais estruturas. A exemplo do que a gente vê em filmes, né? Quando a gente vê filme, principalmente nos Estados Unidos, as escolas têm suas equipes, né? Têm suas competições. Teria como ter algo próximo disso no território brasileiro?
Primeiro a gente tem que entender, eu acho, as diferenças que a gente tem regionais. Né? A gente tem, o Brasil é um continente, né? Como os Estados Unidos também. Né? Mas lá eles têm essa linha que eles seguem, é uma coisa muito forte, a cultura dos pais dentro do colégio, mesmo os colégios sendo públicos, mas a presença grande das famílias, os pais investindo, enfim, depois os ex-atletas ou os ex-estudantes investindo na universidade também, isso a gente não tem aqui. Nosso desporto universitário praticamente inexiste, né? Com todo respeito, eu estou comparando com o universitário americano. Sim. É pequeno ainda. Se a gente for comparar. Então, acho que a gente tem aqui no Sul uma realidade, a gente tem no Sudeste outra. Eu acho que a gente tem que entender essas diferenças. No Nordeste é bem escolar, o basquete ele é muito escolar, acontece muito dentro das escolas. No Sudeste ele é mais clubístico, está mais dentro de clube. Aqui no Sul a gente tem mais associações, tem menos clubes e mais associações. Então, eu acho que a gente tem que entender essas diferenças regionais e atacar de uma maneira certa. Tem locais onde você, com certeza, tem menos espaços físicos para treinar. Vamos dizer assim, ginásios com uma estrutura para o basquetebol ou para o voleibol, seja lá o que for. Você tem. Então ali você tem que atacar de uma maneira diferente. O nosso curso de basquete escolar, vou voltar a falar nele, ele ensina a jogar basquete com tabela, sem tabela, com aro, sem aro, com condições, um ginásio maravilhoso ou num campo de terra. Se você quer fazer, você vai fazer. Eu acho que é importante o professor ter esse conhecimento ali de como ele pode, pelo menos, numa parte do ano daquela iniciação, identificar ali os talentos e encaminhar. Aí sim, nessa parte, os centros de treinamento são importantes. A gente ter alguns locais onde haja um incentivo do governo federal, em parceria privada com o governo do estado, para que possa ter um local ali que a criança não treine só basquete, não precisa ser só basquete, mas pode ser basquete, vôlei, 3, 4 modalidades num local, mais 3, 4 em outra. É importante que essas crianças tenham encaminhamento. Hoje, se você vê um garoto grande num colégio, às vezes o professor não sabe, não tem nem para onde mandar. Acontece muito no Norte e Nordeste isso. Vou mandar para onde? Ou o cara sai de lá, ou a gente perde talentos e talentos e talentos e talentos. A gente vê a capilaridade que o futebol tem, né? Com campeonatos estaduais, com primeira, segunda, terceira divisão, futebol de várzea, futebol amador. Então o cara que tem talento no futebol, ele, de uma certa forma, ele consegue ser aproveitado. No basquete a gente não tem isso. Para o garoto chegar num clube aqui no Sul, muitas vezes tem até vergonha. Eu ajudo a coordenar ainda, né, o basquete de Blumenau, tenho uma participação no basquete de Blumenau, hoje estou mais na parte de captação de recursos, mas o que tem de procura de gente que quer jogar basquete, e nem sabe que tem meninos e meninas, mas cara, todo dia 2, 3 pessoas no meu telefone procurando informações sobre basquete. Você imagina então, e a gente tem, volto a dizer, uma coisa que nenhum outro esporte tem, que se chama NBA. Que encanta todo mundo, que até quem não gosta de basquete é obrigado a assistir de vez em quando, porque além de um esporte, é um estilo de vida, é um estilo de roupa, é um espetáculo, é na arte, na música, enfim, é uma cultura à parte. Né? Eu acho que essa formação dos professores seria um passo inicial enorme, porque isso vai numa crescente, né? Exatamente, e é muito legal essa parte da fala do Sérgio, que eu não preciso privar os profissionais, professores, de adquirirem conhecimento e se desenvolverem enquanto profissionais por conta de uma falta de estrutura. Né? Então, assim, não é porque eu não vou ter condições de treinar numa quadra boa, então para que eu vou aprender basquete? Eu vou dar futebol para os alunos? Não, cara. Aprende, né, o basquete, como é que se ensina aqui, porque esse contato nessa apresentação é muito vídeo, você tem vídeo para passar, você pode fazer. Bom, no basquete escolar tem, um garoto fica com a mão aqui de um lado, outro fica do outro, e eles vão passando a bola e tentando fazer cesta. É um despertar para aquilo ali. Né? A criança dá aquele clique ali e fala, pá, isso é legal, vou procurar onde tem para eu poder me aperfeiçoar, poder fazer melhor. E quando desperta a vontade no formador, né, no professor, quando ele também está apaixonado pela modalidade, para que ele vá atrás de alguns recursos, para que ele mobilize o seu município, para que ele, sei lá, incomode o diretor da escola, para encontrar um espaço. Então, acho que essa ação com o formador, com o educador, com o professor é fundamental. Isso é importante. Importante, tem que ter um pouco de investimento, o mínimo possível do Estado nisso, para que o professor... E eu que sou profissional de educação física também, formado e com 2 pós-graduações em educação física, eu vejo assim, a universidade hoje, infelizmente, o esporte coletivo ele foi um pouco demonizado nos últimos anos. Né? A gente fala muito em movimento, em
compreensão do corpo. Um pouco você foi... Generoso, foi generoso. Então ninguém sai de uma universidade de educação física sabendo trabalhar ou basquetebol, ou voleibol, ou futsal, ou futebol, seja lá o que for. A pessoa tem pincelada daquilo, dá uma olhadinha rápida, então não é o local de formação de treinadores. Ali não é. Aí vamos discutir, mas é importante você ser professor de educação física e também se aperfeiçoar no treinamento. Eu acho que tudo que é a mais acrescenta. Né? Mas você não pode também excluir um cara que a sua vida toda na quadra de basquete, né? E que você pode também ensinar para ele didática, a parte psicológica, a parte de fisiologia, ele ter essas noções também, e ele também ter a possibilidade de estar ajudando de alguma maneira ali também. Né? Então, se o mundo maravilhoso é que você se forma em educação física e você também se forma numa escola de técnicos. Mais um país com as dificuldades que a gente tem. Né? Se os próprios americanos têm pai ex-atleta que vai lá dar treino, e não tem ninguém do governo, você está multado, você está preso porque você está fazendo uma coisa absurda. O cara está dispondo um tempo dele para ensinar beisebol. É um ex-atleta, jogou na universidade de beisebol e vai lá no time do colégio de filho dele e é o técnico do time. Se os Estados Unidos, com o poderio financeiro e educacional que tem, faz isso, quem somos nós para ficar excluindo? Né? Então acho que a gente tinha que ter uma outra visão sobre isso também. Isso é polêmico, tá? Eu estou falando aqui, inclusive dentro do IBB, muita gente fala mal, mas não pode ser só o IBB, o cara tem que ser formado também. Falei, cara, se pudesse ser os dois, beleza, mas se tiver um cara que lá no Acre, cara, em algum local, que é ex-atleta, que quer fazer uma escolinha, nós vamos prender o cara quer ali ensinar, né? Mas ele não está capacitado. Falei, mas quem sai da universidade está? Não vamos ser hipócritas. Quem sai da universidade está capacitado para ensinar basquete? Aí também, do jeito que se coloca, também parece assim, o mercado está altamente saturado para técnico, treinador de basquete. Esse cara está pegando a vaga de alguém que poderia estar treinando, né? Se a conversa for por questões de mercado, quem vem com isso está sendo desonesto. Tem um ponto legal de a gente destacar, né? Que o IBB ele não é feito apenas para profissionais de educação física. Não. Né? Ele está aberto ali, os cursos, os módulos são uma didática que é para qualquer pessoa interessada no basquete. Eu e o Marcelo não temos formação em educação física, o Marcelo é psicólogo, sou formado em Direito, mas somos amantes do basquete. Se você quiser aprender sobre treinamento esportivo, né, basquete especificamente, eu posso fazer os módulos do IBBC. Pode e deve, porque só acrescenta a profissão de vocês e vão poder falar bem como eu estou falando também, vão ter na prática essa capacidade. E o outro lado também acontece, tá? A gente já recebeu esses dias também reclamação, que a federação é uma das poucas do Brasil que exige o CREF para você trabalhar na quadra, você tem que ter o CREF. A gente já recebeu também reclamação de associações de técnicos que por que ter CREF? Por que não ser um técnico só formado e poder... Então é muito polêmico isso, é uma polêmica grande. Eu acho, não tenho certeza, que o caminho é esse. É a própria confederação formar o profissional. Ela vai ter essa capacidade de formar. Lógico que você não vai poder trabalhar na academia, não vai poder dar aula num colégio, você não vai poder ser um personal trainer, entendeu? Porque você não é professor de educação física, mas no basquete você vai poder atuar. Eu acho que esse é o caminho, como já está no futebol e como é na grande maioria dos países. É assim que funciona. As confederações formam os técnicos. Se o cara for professor de educação física e melhor ainda, só acrescenta conhecimento, só primeiros socorros, enfim, uma série de coisas que você tem na universidade que vão te acrescentar sem dúvida, mas uma coisa não exclui a outra, eu acho. Aí também dá para começar a pensar em comissões técnicas maiores, né? Maiores. Dá para ter o técnico maiores e um profissional de educação física para fazer uma preparação física ou para outras movimentações. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Dá para trabalhar de múltiplas formas. Sem dúvida nenhuma. Que também a universidade não forma preparador físico, mas é lógico que está muito mais próximo do desenvolvimento físico do que um aspecto técnico que a gente está falando, ou tático, ou psicológico. Porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, é isso que o Sérgio colocou, né, da questão dentro dos próprios cursos de educação física, as modalidades coletivas perdendo um pouco de prestígio, né? Eu recordo que eu comecei a jogar basquete cadeira de roda no ano 2006, né, na época a universidade com quem a gente tinha parceria, ainda tinha, se não me engano, basquete 1 e 2, né? Era obrigatório ou optativo? Eram obrigatórios do curso, mas hoje eles tratam como modalidades coletivas. Todas, né? Todas juntos. Então, assim, uma pessoa que optou por fazer o curso de educação física,
mas ela não tem ainda certeza nem noção da área que ela vai querer seguir dentro da educação física. Dificilmente ela vai se apaixonar pelo basquete durante os 4 anos de educação física, o contato vai ser mínimo. Exatamente. Né? Então a gente conversa com muita gente que fizeram o curso de educação física, mas já conheciam o basquete, já eram ligados ao basquete, aí fizeram o curso e aproveitaram o curso para canalizar todo o conhecimento para a área do basquete. Então, assim, até pensando na renovação de treinadores, de pessoas que trabalhem na parte de preparação específica do basquete, é muito importante tu ter uma instituição como o IBB, porque senão tu priva esse pessoal todo de ter uma qualificação mais apurada em relação ao treinamento esportivo de basquete. Um outro fator, eu duvido que a gente encontre um centro universitário, uma universidade, que consiga reunir a qualidade de profissionais que o IBB reúne. Isso é... Sim, não encontra. E só para pontuar, você vê como isso é uma grande hipocrisia. Então você não pode ser técnico de esgrima se você não for formado em educação física, mas a grande faculdade não tem esgrima na grade. Aí. E aí, você faz o quê? Sim, né? total. Não, para ser técnico da seleção, da minha equipe do clube aqui, você tem que ter o CREF de esgrima. Tá, mas não tem, eu não aprendi isso, a universidade não tive um dia que falou sobre esgrima, não teve nada. Então, as artes marciais passaram por uma polêmica forte sim, dessa. Sim. O Aldo é atleta de jiu-jitsu agora. Tô parado, o pessoal vai pegar no meu pé. A minha carreira não acabou ainda de jiu-jitsu, estou em busca da faixa azul. Ele disse que faixa branca todo mundo é, né? Então eu tô pela beira, mas estamos organizando a volta e daqui a pouco estamos de volta. Esporte sensacional. Um abraço, mestre Claudinho. Que sucesso. Legal. Mas vamos falar do melhor esporte do mundo, Sérgio? Vamos falar. Como é que o basquete entrou na sua vida? Como é que foram os primeiros passos, primeiros contatos com a bola laranja? Eu sempre assisti basquete. Esse dia eu estava me lembrando que eu via na televisão jogos ali do Biratã, em preto e branco, aquela camisa listrada. Eu me lembro que eu via. A bola era cinza, hein? Eu me lembro que eu vi o Biratã, o Oscar muito novo, muito novinho jogando, mas carioquinha, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, fui auxiliar dele no brasileiro inteiro. Viajei o Brasil todo com ele, dividindo quadra, quarto, avião, enfim. E vi o carioquinha jogar. E eu via basquete, mas eu jogava um futebolzinho na rua, mas eu era uma criança mais fechada, assim, não era muito do esporte. Mas eu tinha um primo que jogava vôlei em São Paulo, era um grande jogador de vôlei, hoje mora nos Estados Unidos, foi seleção paulista de vôlei, sempre tem que jogar, cara, tu é grande, tem que fazer alguma coisa. E depois eu comecei a me interessar um pouco mais por futebol, e meus pais moravam na época perto do Vasco da Gama ali no Rio, e eu peguei um tênis e fui lá fazer um teste no time de futsal do Vasco. Quando eu entrei no Vasco, o técnico da escolinha era o Miguel Ângelo da Luz, que foi campeão mundial com a Hortência, com a Paulo, era o técnico da escolinha do Vasco. Ele falou, tá fazendo o que aí, rapaz? Eu falei, vim fazer um teste de futsal. Ele falou, que futsal, rapaz, desse tamanho tem que jogar basquete. Vem pra cá. E aí me trouxe, era um grupo de atleta do Vasco, o Márcio Bronquinha, que dirigiu Brusque, o Mauro, o irmão dele, era um atleta do juvenil ali do Vasco, que, tu vê, sem formação nenhuma, sem nada, sem ter educação física, atletas que ainda estavam na base do Vasco e que davam o treinamento das escolinhas. E treinei um dia ali, cara, e, eu pirei, né? Aquilo ali pra mim vivi a luz, né? Fiquei doido ali, cara, virou uma obsessão pra mim. Aí realmente virou, porque eu estava o dia inteiro com a bola na mão, cara, e vivia lá treinando e batendo no beiral da porta da minha mãe para fazer bandeja. E fiquei realmente obcecado pelo basquete, cara. Enquanto eu não assinei um contrato assim, de tipo, agora eu sou jogador de basquete, ganhei um dinheirinho e vou viver disso, eu não sosseguei. Por isso, meu pai, brabo às vezes, porque a gente, família classe média baixa, precisando... Todo mundo já dá contribuição, difícil, o basquete no Rio era aquele negócio ali, um misto quente, um passezinho para ir e voltar, e nada, demorei também, por isso que eu falo para os garotos, às vezes lá no Ipiranga, ou em algum lugar que eu falo, cara, o basquete para mim é difícil. Eu falei, cara, você não vai falar para mim que o basquete é difícil para você, porque você mora aí a 10 minutos do clube, teu pai te incentiva, te traz aqui, porque você estuda, porque tem muito conteúdo no colégio, não. Me desculpa, mas isso não é desculpa. Para mim foi difícil, para mim foi complicado. E aí eu fiquei na escolinha do Vasco ali um tempo, um ano e pouco, jogando uns amistosinhos, os caras me levavam para a equipe. Talvez porque eu não tivesse condições mesmo, mas na minha cabeça
e alguns me falavam, não, tu é melhor que os caras que estão jogando, mas é muita panela aqui, é filho de diretor que joga. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que um dia, cara, eu tô na arquibancada do Vasco ali, vendo um treino de futebol do Vasco, e jogava o Orlando Lelé, Moisés, Abel, o Roberto Dinamite era novo, estava ali começando, e eu olhando um treino, veio uma senhora já, uns 50 anos, 40 e poucos anos, negra, com uniforme de atletismo do Vasco. A pista do Vasco era de carvão, uma pista de atletismo em volta de São Januário ali, e ela falou, cara, eu já te vi treinando e você não fica aqui, tu precisa jogar basquete. Tu fica aqui, tu vai ficar treinando, tu não vai desenvolver. Vai lá no Olaria, que era um clube do subúrbio do Rio, vai na Olaria que eles estão precisando de jogador. Lá tu vai jogar e tu vai te desenvolver. Tu precisa jogar. Eu fiquei olhando para ela, tinha mais uns 2, 3 que estavam naquela mesma situação que eu. Aí eu meio escondido, porque era longe, eu pegava 2 ônibus do lugar que eu morava para treinar lá, meio escondido fui. Cheguei no Olaria, entrei na roletinha do clube ali, me deixaram entrar, já veio um diretor também falar comigo. Estás fazendo aí? Eu falei, não, eu jogo no Vasco, mas eu não estou tendo muita oportunidade lá. Aí o cara, quantos anos tu tem? Eu falei, tenho 14 anos. Eu falei, o quê? Vem aqui, já me federou na hora. Tá federado, vai jogar sábado já. Caraca. Sábado você já joga, campeonato estadual. Sem um treinamento. Nada, só pelo tamanho. Aí eu fiquei doido, né, cara? Cheguei em casa pro meu pai assinar aquele negócio de como é que foi essa conversa com teu pai? Federado. Como é que foi essa conversa? Pai, eu vou ser federado lá pelo Olaria, mas tu não estava no Vasco. Falei, saiu de casa, foi treinar no Vasco, voltou com o contrato pelo Olaria. Peraí, o que está acontecendo? Os pastores são rápidos, eu estou muito rápido. Empresário. Aí minha mãe mas deu uma força ali, não, vamos fazer, ele está gostando, aí assinaram. Assinou de boa? Assinou. Cara, e aí eu comecei a ter problema pela distância, pelo gasto, porque realmente eram 2 passagens de ônibus. Aí também descobrimos que fui eu e mais 2 caras do Vasco também, nós fomos ao mesmo tempo. Aí descobri que tinha trem, que era bem barato, só que, pô, aquele trem do Rio é terrível, né? Um negócio aventura, assim, né? Aventura. Pague para entrar, reze para sair. Descia longe, tinha que atravessar por debaixo de uma favela lá, passar para chegar no Olaria, mas pô, era muito mais barato, a gente começou a ir de trem. Enfim, eu sei que no Olaria eu me desenvolvi muito rápido, assim, comecei a melhorar muito rapidamente. Já fui titular naquele ano, peguei 2 técnicos muito bons, o Carlão e o Guilherme Franco, 2 técnicos lá do Rio. Cresci muito rápido, sabe? E pô, aí jogava, né? Jogava, era muito jogo. Chegou a jogar contra o Vasco? Cheguei a jogar contra o Vasco. Como é que foi? Não, o Vasco era muito mais forte que o Olaria. O Olaria tinha uma geração, é uma história até que quem é do Rio sabe. Quem é do basquete do Rio sabe, tinha uma geração muito boa, muito vitoriosa. Mas essa geração ia de Kombi para os jogos e teve um acidente com essas Kombis. Morreram 2 meninos, que eram craques do time, e um ficou muito debilitado. Quando eu cheguei no Olaria, esse é o Márcio Baby, até muito meu amigo, ele começou a voltar a jogar, mas, cara, com o joelho muito estraçalhado, assim, muita luta para ele voltar, sem recurso, sem fisioterapia, aquele jeito de... Estou falando isso em 82, imagina, né, no Olaria, né, a gente fazia fisioterapia com o futebol do Olaria, que era debaixo da arquibancada, um calor naquela rua Bariri, lá no Rio, enfim. E o Márcio Baby estava voltando, eu também tinha um armador muito bom, que era o Wilcinho, que tinha pego seleção carioca, e a gente fez um time ali que começou a crescer também junto. Tinha aquela imagem daquela geração que era vitoriosa e começou a ir bem, né? E tomou umas porradas no começo do campeonato, mas depois o time foi crescendo. Quando acabou o ano, aí eu tive uma proposta do Grajaú, que já era um clube mais perto da minha casa, que era mais estruturado, para ir jogar no Grajaú. E aí eu, falar para os caras do Olaria que, me abriram as portas que eu ia sair, aí foi realmente complicado. Aí os caras ficaram bravos comigo, me xingaram um monte. Não me liberaram, não me deram a carta. Eu fiquei quase 1 ano sem jogar, porque se não tivesse a carta liberatória, tinha cumprido o estágio de 1 ano. Mas aí quando deu 8 meses, os meus diretores do Grajaú foram lá e deram... Na verdade, o Grajaú começou esse treinamento lá e logo foram para o Tijuca. Foi toda a equipe para o Tijuca Tênis Clube, que aí já é um clube muito formador do Rio. Levou os melhores e mais a direção do clube, tem uma briga interna lá, foram pro Tijuca. Quando chegou no Tijuca, o Tijuca foi lá no Olaria e começou, o cara tá sem jogar, o garoto aí que tá se desenvolvendo, deixa eu jogar, e o Olaria foi gente fina e me deu a carta liberatória.
E aí, cara, minha carreira foi, porque eu no infanto já era titular do adulto do Tijuca, jogava adulto, juvenil e infanto, e jogava. Quando eu fui estourar para juvenil, do juvenil ali, primeiro ano de juvenil, eu tinha a possibilidade de ir para Espanha, por ter dupla cidadania. Aí foi embora, cara. Aí fui para Espanha, joguei, peguei o boom do basquete espanhol ali, peguei a Espanha realmente bombando ali, quando a Liga ACB ficou muito forte, muito investimento de dinheiro, muito americano, treinamentos assim muito bons, peguei técnicos excelentes, fiquei 8 meses lá. Aí de lá tive uma proposta muito boa para vir para... Acho que eu já contei isso para vocês, mas desculpa se eu sou repetitivo. O clube da Espanha falou, ó, você vai para a segunda divisão, porque você é muito novo, vai jogar a segunda divisão, aqui você vai ficar muito banco, a gente quer que você jogue, então você vai para a nossa segunda divisão 1 ano, uma filial do La Coruña, vai para a filial do La Coruña, em Valência, até a cidade que minha avó nasceu mesmo, você vai ficar lá 1 ano e depois você volta para cá. E eu fiquei meio magoadinho, né? Falei, pô, para a segunda divisão, o Splitter foi para a terceira, né? Quando foi, mas eu não tinha empresário, não tinha noção de nada, né? Aí eu fiquei meio assim, pô, segunda divisão, vou jogar na segunda divisão. Aí pintou um negócio em Lajeado muito bom para mim financeiramente no Rio Grande do Sul, minha empresa de frango lá, Miruano, que montou um timaço. Aí eu fui, aí de lá vim para Blumenau e aí fiquei jogando, foi embora. Aí eu assinei finalmente, quando cheguei em Lajeado, que eu assinei um contrato, eu falei, pô, acho que agora virou, né? Agora eu estou ganhando dinheiro e a coisa está indo. Consegui, é. E nessa experiência na Espanha, assim, o que foi mais marcante para ti, assim, em termos de diferença, seja cultural ou de treinamento? Primeiro, etc. assim, treinamento foi um choque, porque a gente treinava segunda, quarta e sexta no Tijuca, sai fazendo 8, né, filinha de arremesso, 3 contra 2, 2 contra 1 e dá-lhe coletiva, né? Era depois, no final do Tijuca, a gente pegou uma coisa mais organizada, mas no começo é isso. Quando cheguei lá, eram 8 treinadores dando treino, né, entre preparadores físicos, era um estilo americano assim, de trabalho. O técnico, tu quase nem falava com ele, o coach principal, ficava mais na arquibancada, olhando, vinha para a quadra uma hora ou outra, né. Eu falei com ele no dia que ele falou para mim, ele falou, eu quero você no meu elenco, mas você precisa jogar mais, precisa pegar a experiência, então você vai para a segunda divisão, ficar um tempo, depois você volta, a gente vai te preparar para você jogar. Eu não me arrependo, porque graças a Deus eu tenho uma vida abençoada, muito boa, deu tudo certo, mas talvez fosse a maneira de eu ir mais longe no basquete, com certeza, né? Pegasse aquilo tudo que aconteceu. E isso foi um choque para mim, essa questão do treinamento, né? Era todo dia? Parte física, 2 períodos, parte física e trabalho individual específico e muito tático, um basquete muito bem europeu, aquele basquete de não sai um passe fora do... não inventa, entendeu? Não faz firula, faz o simples e bota a bola onde tem que botar, define depois dos 18 segundos, né, para achar o mais livre possível. Então isso tudo para mim foi eu voltei muito melhor, né? Eu cheguei em Lajeado, eu estava muito bem quando eu cheguei para jogar lá, e eu jogava de posição 4, né? E lá botaram na hora para jogar de 3, já não tem tamanho para jogar a função 4, vai fazer 3, e cheguei em Lajeado, eu vim para jogar de pivô de novo, me botaram. Então eu estava muito rápido, foi o que me ajudou na minha carreira sempre, porque tinha um arremesso bom, abria, né, matava a bola, os caras vinham, eu cortava, assistia, jogava bem de costa para cesta também, sabia jogar. Então, mas assim, tive uma carreira média, vamos dizer assim, em termos de Brasil, assim, não foi uma carreira de ponta, dizer que, né, peguei seleção carioca, peguei seleção catarinense adulta, fomos campeões brasileiros aqui por Santa Catarina, está lá na Federação Quadro, desse título, até estou falando para o Fábio que a gente tem que um dia juntar todo mundo e fazer um jantar, alguma coisa, foi o título mais expressivo não porque eu estava junto, né, mas porque foi realmente campeão brasileiro adulto, lá na Feira de Santana. Enfim, e voltei muito bem e aí tive essa carreira aí, sempre no Blumenau, joguei sempre no Blumenau, até 95, nos Jogos Abertos em Floripa, que eu tive uma contusão séria, me machuquei, já estava desde 90, já estava trabalhando como técnico de base, e aí eu com 29 anos, 30 anos, falei, não, está na hora de parar, não vou jogar igual, já estava meio também saturado, né? Me arrependo um pouco, acho que podia ter jogado pelo menos mais uns 2 aninhos, mas já acho que tudo acontece na hora que tem que ser também. Aí parei de jogar e já estava com a carreira de treinador boa, já estava técnico de seleção catarinense, já estava fazendo um trabalho legal e aí me dediquei à parte de treinador.
Seja, mas se não tinha essa possibilidade de jogar mais 2 anos, sentias em condições disso, né? Mas o que pesou então para dizer, paro agora e só Eu estava meio cansado, sabe, de treinar? De treinar. Tava meio de... Aquela história. Chegava a hora ali do final da tarde, aquela hora da Ave Maria, das 6 horas da tarde ali, começava, cara, tá dura, tênis de novo, treinar. Peguei esse meu final de carreira também, o meu começo em Santa Catarina foi muito vitorioso. A gente foi tricampeão estadual, tetracampeão dos Jogos Abertos, uma geração boa. Depois a gente pegou aquele período ali que o Joinville estava muito forte, né? E aí era pancada de vez em quando, às vezes o joguinho de 10 pontos, 8 pontos, a gente ficava animado, mas no outro já tomava outra, era 2 americanos de Joinville, vice, Jogos Abertos, vice estadual direto, muitos anos. Isso também, vai te cansando, né? Porque você vai pra quadra, né? Até uma época o Joinville me chamou, falou, cara, vem pra cá, não sei o que, mas, agora eu não vou sair daqui para ir para Joinville, para ser banco em Joinville, com a minha vida toda estruturada aqui, eu já de técnico num colégio particular, funcionário da prefeitura, não vou trocar isso agora para jogar mais um aninho de basquete em Joinville. E aí fui ficando, e quando teve a contusão, eu voltei, fiz 2 cirurgias, voltei a treinar, mas, cara, não era a mesma coisa. Eu sentia que, ia me arrastar, porque eu tive uma luxação de joelho, né? Meu joelho separou, né? E ficou. Eu tive que fazer uma redução, arrebentou o ligamento, menisco, foi uma operação de horas, foi bem complicado. E graças a Deus não me incomoda hoje, mas era uma coisa para me incomodar para sempre. E, cara, estava na hora. Aí pude me dedicar mais à carreira de técnico, depois de uns anos, isso foi em 95, em 99 eu já comecei a trabalhar com adulto também. Né? Já fui auxiliar ali em 96, 97, do Camargo, depois do Carioquinha, e depois eu assumi o adulto de Blumenau. E aí depois trabalhei um tempo em Brusque, e voltei para Blumenau, depois fui para Brusque de novo, e fiquei em Blumenau até ficar presidente e técnico, até a hora que eu falei, olha, tem que... Não posso ficar discutindo no espelho comigo mesmo. Precisa de reforço? Não tem dinheiro. Dá o teu jeito, faz o que dá para fazer com o que tem na mão. E aí eu falei, eu acho que eu ajudo mais na gestão, pelos contatos, pelas pessoas que eu conheço, e treinador, e trouxe vários treinadores para o Blumenau. O Galego, agora que assumiu o Unifacisa, acabou de assumir o Unifacisa, que era, depois foi para a base do Flamengo, sempre digo para ele, falo para ele, ele caiu para baixo, né? Ele caiu para cima, porque Blumenau, ele não ficou em Blumenau, quando foi para o Flamengo, foi ganhando o triplo para ser técnico da base lá do Flamengo. E depois trouxe o alemão e agora o Germano, que já está em Blumenau há um tempo, fomos trazendo treinadores, e eu fiquei mais na parte de gestão até que apareceu a situação da federação, que realmente acabou me afastando mais de Blumenau, do dia a dia, e agora estou me aposentando também no município, então estou encerrando realmente o ciclo em Blumenau. Vou realmente me dedicar ao IBB, à federação e a minha vida, se Deus quiser, que está na hora, né? Mas em relação a esse período de técnico da base, né, tu treinasse o Thiago Splitter, cara, que é o primeiro brasileiro campeão da NBA, né? Agora é uma história aí de mais de 100 anos de basquete em Santa Catarina, pensa no funil, né? Para sair um campeão da NBA, e esse cara passou pela tua mão, né? Como é que foi para ti assim, ajudar no processo de desenvolvimento desse que é um dos maiores, se não o maior atleta do basquete do Brasil? Cara, a gente tem lá no ginásio de Ipiranga um monte ali, né, que tá ali, né? Vários nomes ali que passaram pela minha mão, pela mão do Rádio, pela mão do Joel, pela mão do Camargo. Sempre digo que não é uma coisa sozinha, né? O Splitter também teve os técnicos espanhóis dele que ajudaram muito ele lá. Agora teve um momento emocionante, que foi a aposentadoria da camisa dele e tal. Eu vi a entrevista dele com vocês aqui e também falou super bem de mim, e também na ESPN, quando foi Bola da Vez lá, também falou super bem. Eu fico feliz, muito contente mesmo e orgulhoso de fazer parte da história dele, de ter um pedacinho de contribuição. Eu acho que esse começo é muito importante, que é a parte do encantar a criança chegar no local que ela se sente acolhida e sente vontade de voltar, né? Se você chega num local para fazer qualquer coisa, seja um curso de inglês, seja um colégio, seja um treinamento de alguma coisa, se você vai ali e você não é bem tratado, se você não sente que pelo menos a liderança te respeita e te acolhe, isso afasta muita gente, não só do esporte, mas de tudo. Então acho que esse primeiro momento foi muito importante, porque a gente tinha um ambiente, e tem até hoje em Blumenau, graças a Deus, mas tinha um ambiente muito saudável, muito família, muito acolhedor. Então ele ficou muito tempo também entre o vôlei e o basquete. A mãe dele era jogadora de vôlei, e eu tinha um fusquinha branco, saía com aquele fusca distribuindo atleta pelo Blumenau inteiro, quando acabava o treino, levava ele na casa dele, que era lá no alto
do Morro Petrópolis, lá em Blumenau, deixava lá, e isso é uma coisa que a gente se lembra sempre com bastante carinho, né? Os dois gigantes no Fusquinha. Não, vários gigantes. Meu famoso house de uva verde, né? Sempre tinha no carro ali, e a gente ia lá, pô, muito legal essa convivência, e contando piada e rindo. Então acho que isso é muito importante. Sempre digo que o cara pode não ser tecnicamente muito bom, mas se ele tem carisma, ele consegue trazer a criança para ali, e a parte técnica se ensina. Mas você ter amor pelo que você faz, ter carinho, você nasce com isso, não adianta. Então, às vezes, isso está muito em voga hoje, né, no mundo empresarial, né? Soft skills e hard skills, né? As competências que o cara adquire estudando, qualquer um consegue. Mas as sutilezas, né, as pequenas coisas, saber conviver, respeitar o companheiro, não ser fofoqueiro, ter um astral bom no local que você chega, não chegar cara, vou ter que dar 40 aulas essa semana, aquele cara que já chega reclamando que ninguém aguenta mais, né? Então as pessoas que chegam levantando o astral são muito importantes. Eu, graças a Deus, nasci com isso, eu aprendi a ser assim. Se eu não estou afim de estar ali, eu peço para sair. Eu não estou gostando mais, não está dando mais para mim, muito obrigado, estou indo embora, porque não é o que eu quero. Então, se eu estou, é porque eu quero fazer com amor, com alegria. E isso é muito importante. Então, acho que esse período, eu ajudei muito ele, porque ele gostou da modalidade, se cativou e largou o vôlei e veio para o basquete. Tanto ele quanto tantas outras crianças que passaram ali pela minha mão. Então, esse período, essa fase é importante. E, lógico, a gente formou uma geração ali no meu começo que era brincadeira. Era um time ali que eu sentava no banco, botava no piloto automático e não me incomodava. Eram 12 garotos. João Caetano, que filho do Camargo, teve a carreira aí no basquete nacional, Coque Joinville, e encerrou em Blumenau, o Anderson, Ricardo Negão, Thiago Splitter, muitos foram parando, a grande maioria, Thiago Altenburg, que patrocinou nosso time até agora há pouco tempo, que é dono da Altenburg, de Lençóis e Acolchoados, e jogava muito bem. Enfim, uma série de garotos ali que era um timaço. Era um timaço. Então a gente foi bicampeão sub-12, bicampeão sub-13, campeão de Oleste, campeão de joguinho. Fomos papando tudo, até o time foi se desmontando até os 16 anos, quando o Splitter foi para a Espanha. Mesmo quando o Splitter saiu, a gente ainda foi campeão estadual sub-17, com os garotos que eram os terceiros, jogavam no time, ainda conseguimos ganhar o estadual, e depois veio outra geração, que é a geração do Luiz, do Lazares, desse pessoal que jogou até pouco tempo aí, Surica, enfim, Gustavinho, que jogou até pouco tempo, alguns jogam ainda, né? Estão jogando. Mas, então são várias gerações que vão vindo, e essa dele realmente foi um ambiente muito propício para ele se desenvolver ali. Ele até no começo não era um dos melhores do time, ele era muito grande, mas era meio desengonçadão ali, mas com 14 para 15 anos ele deu aquele start ali, realmente era imparável. Eu lembro uma final de joguinhos que Joinville trouxe 4 garotos de 2,10 metros, 2 da seleção gaúcha, um que já era de Joinville e outro do Nordeste, e ele tirou os 4 da quadra com 5 faltas, e nós ganhamos o jogo até com relativa facilidade, porque ele realmente fazia muita diferença. E aí com 15 para 16 anos ele pegou uma seleção 18, se eu não me engano, foi para uma brasileira, 18, foi para um brasileiro comigo como técnico em Lajeado, por coincidência em Lajeado, e a gente foi super bem, foi terceiro do Brasil ali. E ele foi visto nesse campeonato, e o empresário espanhol pegou ele e fez uma proposta para ele para a Espanha, recusável, de desenvolvimento de carreira, foi para a terceira divisão, para a segunda divisão, até chegar no Tal. E, se eu não me engano, acho que na equipe adulta do Tal ele jogou 2, 3 anos, na equipe principal não sei precisar. E logo depois foi para a NBA. Então acho que esse... É uma carreira diferente. Esse pedaço ali foi importante, aquele clima que a gente tinha ali, aquela situação. Acho que foi um berçário seguro para ele virar o peixão que virou. Que legal. Sérgio, e estavas falando sobre fazer as coisas com amor, com carinho. E uma coisa que a gente nota é que o teu trabalho na federação se faz dessa forma, né? Com muito amor, com muito carinho. Como é que surgiu essa oportunidade de fazer a parceria com o Fábio para assumirem a federação? Os caras tinham conversado comigo algumas vezes, né, da sucessão, que ele não poderia mais. A gente ainda procurou um parecer jurídico que ele poderia ficar mais um mandato, né, e eu trabalhei bastante para que ele ficasse mais um, né,
até me dispus aí de vice dele, se ele quisesse. Realmente era um momento que eu não podia sair do que eu estava fazendo, eu estava bem envolvido em Blumenau, tanto com o time, quanto com a prefeitura, quanto meu colégio, então estava num momento assim que não tinha como eu sabia o tamanho do desafio que era para estar como presidente, né? E realmente já tinha algumas oportunidades na minha vida, como técnico, por exemplo, uma hora eu assumi a equipe de Blumenau, fui campeão estadual e tive a chance de ir para a Liga Nacional como treinador principal e não me sentia preparado para isso. Né? E falei para o clube, não, mas os jogadores querem você ganhou o estadual, você tem que ir. Eu falei, mas eu não estou pronto para ir. Eu prefiro ficar de auxiliar mais uns 2, 3 anos, maturar um pouco para entender o que é o negócio direitinho, para depois ir. E foi o que eu fiz. Fui auxiliar do Camargo, depois fui auxiliar do Carioquinha, depois fui auxiliar do Camargo de novo mais um tempo, até a hora que eu senti, não, eu acho que eu posso fazer. E nem comecei por Blumenau, até a primeira liga que eu dirigi foi por Brusque. E na federação foi mais ou menos a mesma coisa. Não que... não quis ser, não foi isso. Mas foi conversado e eu também me senti, falei, olha, eu quero ajudar, quero estar junto, quero entender o processo, mas acho uma temeridade eu pegar um negócio desse tamanho sem conhecer os bastidores, sem saber tudo que envolve a trimania, o que envolve o social, o que envolve a federação, a arbitragem, a política. Né? Prefiro entender primeiro para depois botar a cara. E nesse meio tempo o Fábio lançou a candidatura dele, né? Lançou a candidatura, a gente teve um almoço em Brusque com os principais aliados do seu Oscar lá, eu estava entre eles, e eu fiquei batendo essa tecla de ser ele, aí o outro, não, tem que ser o Fábio, outros, não, tem que ser você, e ficou esse para lá, até que a gente chegou ao consenso do Fábio e como vice do Fábio. Acho que foi um grande acerto, porque o Fábio tem se mostrado muito preparado. A lógica também, na hora que assume, a pessoa não tem noção do que ela vai começando a ver ali, mas eu acho que foi uma dupla que deu muito certo, porque ele, tanto que está indo para a CBB pelo trabalho que conseguiu continuar fazendo e pela capacidade que tem, né? E eu acho que eu auxiliei também no que faltava a ele, talvez experiência com o próprio basquete, com o dia a dia, com esse mundo do basquete que eu já estava, principalmente o catarinense, que eu estava muito embrenhado há muitos anos, né, com esses bastidores, e ele com a parte de gestão, com a parte de advogado que tem, de conhecimento de leis. A gente, nesses anos aí, posso dizer que aprofundou muito a parceria com a Trimania, está muito próximo da Trimania hoje, muito como nunca teve, e é muito importante. Estamos buscando outras fontes de receita sempre, e estamos conseguindo algumas coisas. A federação tem avançado, e nunca parou de avançar, e aí eu não estou dando um demérito nenhum à administração anterior, porque desde que o senhor Oscar assumiu numa salinha, lá onde é o estacionamento da DIE, aquele estacionamento do lado ali a federação Sim. Era uma sala com um goteiro ali, desde que o senhor Oscar assumiu ali, a federação não parou de crescer em momento nenhum, até chegar ao ponto da saída dele da federação. E lógico que uma entidade com a estrutura que tem, com o parceiro que tem, e com a capacidade que tem dentro do Estado que nós temos, que é um Estado diferenciado, não pode fazer nada mais do que não se andar para frente. É o que a gente tem feito nesses 6 anos até agora aí de gestão, né? E assim, agora, nos 3, 4 primeiros anos, a gente consegue entender o que é, né? Embora seja uma loucura diária, mas a gente hoje sabe o tamanho da bronca, né? Então não é chegar assim, cair de paraquedas, eu vou chegar aqui e eu sei como funciona e vou fazer do meu jeito. Não. É tudo muito pensado, é tudo muito conversado, são várias opiniões. Lógico que o presidente tem a palavra final sempre, mas escuta muito, pergunta muito, não só a mim, não só ao seu Oscar, mas também aos demais funcionários. E é assim que tem que ser, porque é uma responsabilidade grande. Vocês acompanham a quantidade de jogos que acontecem ao mesmo tempo, equipes de arbitragem viajando, atletas viajando, seleções viajando, a parte toda social, que é Vocês viajando também. A gente viajando, a parte social, que é uma loucura, enfim. É bastante coisa. Eu tive que pegar o fôlego aqui só Mas o Sérgio, você falou que o Fábio, né, você comentou agora, o Fábio indo para a CBB, ele é candidato a vice, mediante eleição da chapa Marcelo Pará e Fábio, você assume a federação. Estatutariamente, sim. Okay. Já direto, assim, até terminar o mandato, né? Acho que ficam mais uns 2 aninhos,
quase 2 anos, que restam para terminar o nosso mandato, que o mandato é dele e meu. Fica esse tempo, a gente assume. E depois vamos ver, né? Depois são 2 anos para frente, vamos ver o que Deus prepara para nós, se a gente vai estar aqui, se não vai, o que vai estar acontecendo. Um passinho de cada vez. Um passo de cada vez. Mas tranquilo também, de dever cumprido. É uma coisa que eu conheci o Fábio de oi, né? De cumprimentar no jogo, mas não tinha a proximidade que a gente tem hoje, né? Somos muito amigos, muito próximos e graças a Deus a federação fez isso, porque às vezes as pessoas começam juntas e geralmente terminam brigadas, né? É o que eu vejo, né? E a gente terminou mais próximo e espero a Deus que fique cada vez mais independente da federação. Mas a gente saiu para dar uma conversada rápida antes de aceitar, e uma coisa que a gente conversou, e é o nosso lema, a gente pode sair com fama de otário aqui, mas com fama de ladrão ou desonesto, jamais, né? Então, transparência total, o que tem que ser o que não é, nem um passo errado, porque foi assim que eu aprendi com meu pai, é assim que eu cheguei até aqui, e a gente tem um nome a zelar, e é assim que vai ser. A gente pode errar, pode cometer erros, pode fazer besteira, pode ser incompetente em algum momento da coisa não andar, mas desonesto jamais. É uma coisa que a gente não abre mão de jeito nenhum. Ô Sérgio, dentro desse contexto todo de dedicação ao basquete, né, de fazer o basquete acontecer da melhor forma possível, sem estar nessa daí por prestígio, por dinheiro, etc., né, nós temos aqui no nosso estado pessoas que estão há décadas, né, cuidando do basquete, se dedicando. É uma preocupação de vocês a questão da renovação desse, vamos dizer, de quem trabalha nos bastidores do basquete de Santa Catarina, pessoas que estão há muitos anos se doando, se dedicando, mas que a gente não sabe como é que vai ficar determinados núcleos, determinados polos de basquete no estado, Sim. quando essas pessoas se afastarem das suas funções. Aldo, sem dúvida é sim uma preocupação, a gente que ama o basquete, independente de federação, né, mas a gente que gosta do basquete, é uma preocupação, mas ao mesmo tempo, a gente fala muito sobre isso, né? É uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Também se você está ensinar mal o basquete, está se preocupando com tudo, cara, você enlouquece, né? Então, assim, como é que a gente vai formar liderança? Cara, as pessoas têm que preparar, né? Como acho que o Oscar fez bem, tinha uma equipe ali que 4, 5 poderiam de repente assumir. Mas existem coisas que não tem como ensinar, né? O know-how que, por exemplo, uma pessoa, o Kelvin, por exemplo, de Joinville, o conhecimento que ele tinha na cidade, por anos como professor de um colégio particular, como eu tive em Blumenau, contato com empresários, enfim, aquilo ali é difícil. Pode aparecer alguém que faça de outra maneira, até melhor, pode ser, mas daquele jeito ali é muito complicado, é muito difícil. Mesma coisa em Blumenau, mesma coisa em Concórdia, né? As pessoas fazem, mas Chapecó, saiu um grupo, acabou, agora está retomando. Então é uma coisa que a gente tem pouco. Agora, a gente fica feliz porque está aumentando, né? A gente está com, se eu não me engano, posso estar falando besteira, para 46 ou 47 filiados a federação tem, então quer dizer que está aumentando. Tem agora Gaspar, que voltou, Criciúma, que está voltando, a gente procura... Araranguá também. Araranguá, procura incentivar que as ligas, que esse, na minha opinião, o principal objetivo das ligas, um berçário de clubes e liderança, que façam ali um basquete entre os veteranos, entre os colégios, dentro da cidade, para que possa o basquetebol, o ecossistema do basquete naquele local, criar novas lideranças e novos clubes, essa é a importância, mas a gente tem pouca ingerência sobre isso. O que a gente pode fazer é apoiar, como a gente apoia financeiramente, tecnicamente, a gente tem a Pâmela contratada nossa que está aberta a fazer projetos para todos os clubes, qualquer um pode procurar ela, o projeto de patrocínio direto ou incentivado, ou leis específicas, subvenções com deputados, ela faz para vários clubes. Agora a procura é menor do que a gente gostaria, mas ela está ali para isso, a gente pode auxiliar financeiramente, quando a gente vê que é um projeto que falta uma quadra, falta uma tabela, falta alguma coisa, a gente dá um empurrão, né? Mas levar no colo não dá. Não dá. Nem deve, né? Nem deve. Então, assim, preocupa sim, mas a gente ao mesmo tempo pode fazer muito pouco. Quer dizer, acho que tudo que a gente faz é muito. É bastante, mas gigante. Nessa questão de formar lideranças ou alguém que queira ficar no lugar, é uma coisa mais local. Agora, a gente tenta, conversa, indica,
agora mesmo eu estava conversando com o Kenny está precisando de técnico, eu falei, cara, conheço o cara em São Paulo, esse aqui, mas é gente mais nova, para que não adianta também trazer um cara que já está parando, tem que trazer um cara que está com sangue nos olhos, está começando. A gente procura ajudar os clubes nesse sentido e até com aconselhamento, como fala com vários clubes no estado, conversa com muita gente quando está no dia a dia batendo papo, na nossa experiência pessoal, passando para eles para que não cometam os erros que a gente cometeu, né? Sim, aprender com isso. Porque já passou pelo caminho. Já passou. Né? Sejam, e em termos de passar pelo caminho, né, de ter carreira vitoriosa, final do ano passado, festa dos melhores do ano, dos beneméritos da federação, você foi agraciado com a comenda de benemérito, e aí? Que tal? Muito legal, eu via os anos todos ali aquilo acontecendo, e falei, um dia acho que vai chegar a minha vez, né? Vou chegar eu ali. E também ter a honra de ter sido quem discursou por eles todos, Sim. Poder ter falado em nome do Dito, que infelizmente não está mais aqui com a gente, que estava lá presente, que é um irmão que eu tenho, né, de quadra e de vida, e que a gente até na sexta-feira, 3 dias antes dele ter o problema que ele teve, a gente se encontrou e falou, cara, a gente precisa se ver mais, cara, a gente, não toma mais uma cerveja, não bate papo, embora toda vez que eu estou em Lages eu procuro ele, ia na casa dele, eu marcava alguma coisa no centro, sempre encontrava, mas o Dito jogou em Blumenau comigo, no tempo que eu jogava, depois a gente pegou a seleção junto, fomos campeões em Feira de Santana, e jogamos contra há muitos anos também, mas sempre muito, muito ligado. O filho dele, os 2 filhos foram meus atletas, o Léo e o Vinícius. O Vinícius está em Blumenau até hoje, é mesário e está lá em Blumenau. E, enfim, muito orgulhoso e legal que a federação pode fazer isso também, né? Sempre o senhor Oscar teve essa sacada aí de estar sempre com um olhar no passado, porque é muito importante de reverenciar quem já fez, né, quem foi importante, quem faz parte dessa história. Agora, em março, nós vamos fazer 30 anos de federação de FCB, vamos fazer uma comemoração grande. Na festa de final de ano vamos ter os grandes beneméritos, que a cada 5 anos nós vamos fazer os grandes beneméritos. E quem sabe daqui a um tempo eu não posso também ganhar um grande benemérito e estar participando da festa ali. Eu tenho bastante orgulho da minha trajetória, porque assim, Aldo e Marcelo, foi tudo com amor mesmo e tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, deve ter gente que não gosta, acredito que tenha, mas, cara, eu tenho minha consciência bem tranquila que eu sempre quis ganhar, lógico, como treinador, como jogador, fiz de tudo para ganhar, mas nunca fui sujo, nunca fui mau caráter, nunca tentei derrubar ninguém. Então isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, eu podendo adiantar. Se eu não gosto, eu fico quieto, né? Não atraso. Mas eu podendo adiantar, eu adianto o lado sempre, porque eu acredito nessa energia que você jogando os outros para cima, Sim. Quando ele estiver lá em cima, ele vai te dar uma puxada também para cima, para te levar junto. Que legal. Sensacional. E esse ano, 2024, né? O segundo ano do segundo mandato da chapa Fábio Deschamps e Sérgio Carneiro. O ano começou bem, também quase na metade do calendário, né? Grandes jogos, muito disputados em todas as categorias. Temos aí um fato bastante marcante, que é o número de equipes no Sub-15. É impressionante. Né? São 29 equipes no masculino, 19 equipes no feminino. Né? Como é que tu vê esse crescimento exponencial de uma geração que foi muito prejudicada pela pandemia Sim. e que está vindo com tudo e agora dá uma perspectiva excelente para nós de futuro. Muito legal, cara, muito legal, porque é o futuro do basquete, né? A gente teve ano passado uma reduçãozinha pequena no número de equipes no adulto, masculino e feminino, mas isso vislumbra para a gente que logo para frente isso vai estar sendo retomado. Esse ano acho que o masculino já retoma, o feminino talvez ainda tenha um pouco de dificuldade, né? Mas logo esse povo está chegando aí, a equipe de Criciúma está se fortalecendo, né? Joinville também. Acho que logo a gente vai voltar a ter 8, 10 no feminino, 10, 12 no masculino, que são números excelentes, né? Criando um mercado de arbitragem, um mercado para treinadores, um espaço para patrocinadores, quer dizer, uma coisa que o Paraná talvez tenha mais ou menos, São Paulo, lógico, pela força, pela pujança, pela tradição tem também, mas tirando isso, o Campeonato Carioca praticamente não sai. Esse ano, se sair, acho que sai com 4, 5 clubes, se sair. Mineiro, mesma coisa, 2, 3 clubes, 4 se tiver. E você não tem mais no Brasil, não tem os estaduais, que são muito importantes. Eu vejo como
fundamentais, porque ali a molecada que vai subir na base vai tendo a oportunidade de jogar, se não fica no clube que ele estava, mas tem outros clubes que vão absorvendo, enfim, é assim que outros técnicos, mais técnicos para trabalhar. Hoje todo mundo quer vir trabalhar em Santa Catarina, se fala no Brasil, aí o cara, pô, vê um clube lá para mim, tirando a qualidade de vida do Estado, né, a constância, a sequência das competições, sim, o auxílio que se tem para os clubes que vão jogar, a federação, além de pagar toda a arbitragem, todas as competições, ela dá dinheiro para quem joga o adulto, né? Premia por fases e premia quem já entra no campeonato, quem vai para brasileiro, consegue para brasileiro e recebe recurso também. Isso não existe em lugar nenhum. Então todo mundo é doido para vir para cá, né? Então a gente criou realmente nesses anos aí um mercado de basquete grande. E a gente, lógico, quer mais, quer melhorar o nível, quer mais equipes jogando, quer mais equipes em brasileiro, né? Blumenau e Brusque, o feminino vai para os playoffs agora da primeira divisão, o Brusque bateu na trave, ele não foi, mas o Blumenau está disputando uma vaga entre os quadros da CBB, daqui a pouco, quem sabe, não há uma união aí dos campeonatos, e não volta a ter um campeonato só que a gente possa ir. Hoje, pelo que está andando, o Blumenau está muito bem posicionado para continuar na elite ali, perfeito, no campeonato principal da CBB. Não sei como vai ficar o embrólio com o NBB, realmente não sei, mas uma hora isso se resolve também, né? Uma hora tem que se resolver. Tem que se resolver. Né? Por favor. Uma hora se resolve e a gente sabe que tirando hoje os 6 principais ali do NBB, o resto está tudo muito parecido. Muito parecido. Você joga ali com os 8 últimos do NBB, você joga tranquilamente, as equipes faz um jogo bom, né? Estão jogando o CBB, você consegue jogar. Trazendo bom. 1, 2 jogadores, você está no mesmo nível. Né? É questão só de um investimento pequeno. Então eu vejo com muito bons olhos o futuro, principalmente, né? E quando você vê uma coisa que só vai crescendo, né? À medida que os anos vão passando e vão aumentando, você tem a comprovação que está no caminho certo, né? Porque você tem esporadicamente um momento de queda por uma questão pontual. Videira teve problema lá pontualmente, saiu, uma equipe aqui não quis ir, mas hoje você tem Videira voltando, você tem Concórdia e Joaçaba que já são a realidade, você tem Camboriú que deve voltar, Balneário Camboriú, você tem Gaspar que deve jogar o adulto, é o que eles têm conversado, estão com a equipe já treinando para jogar. Que legal, que legal. Então isso é legal porque aumenta o leque aí. Jaraguá vem com equipe forte. Jaraguá vem muito forte, o projeto de Jaraguá é um orgulho para Santa Catarina e para o Brasil, eu sempre falo, é muito estruturado, muito organizado, muito bem feito, né, e com formando muitos técnicos, muitos jogadores, árbitros saindo de lá. Então é um filiado que a gente tem, como todos, né, mas Jaraguá tem feito nos últimos anos aí, tem sido referência realmente. Que bacana. Falta aquele passo a mais, um patrocínio mais forte para vir com um adulto ali que entre nessa briga aí verdadeira para o campeonato. Esse ano, eu acho que eles são até favoritos para o estadual, pelo time que eles montaram aí. Na qualidade individual dos atletas, a gente vê o que é diferente. Eu brinco com o pessoal de Jaraguá que eu falo assim, cara, a última lista da Forbes disse que tem 20 bilionários em Jaraguá do Sul, cara. Como é que você não vai botar nessa turma aí para patrocinar o basquete? Sensacional. Eles estão perto, eles estão... Não, está muito bem estruturado. Como tu fala assim, é um projeto que tu vê continuidade e sustentabilidade, porque não é uma coisa pontual do adulto. Isso aí. Jaraguá, esse ano, pelo que a gente já fez de transmissões aí do campeonato estadual, de todas as categorias aí do 15, principalmente do 15 até o 19, Jaraguá disputa em todos. Vem para brigar em todos. É muito forte, feminino também muito forte, como tu falaste, né? Técnicos muito bons também. Técnica excelente. E pessoas fantásticas. Eu vou falar primeiro da Natália, que é uma amiga que eu tenho, né? Ela sempre fala que eu roubei o filho dela de Jaraguá para Blumenau, o Petru, que hoje é um dos melhores fisioterapeutas de Blumenau, é um filho que o basquete me deu, porque realmente eu tenho ele como filho. Comandado pela Natália, mas você tem o Ito, que é um ícone aí do basquete de Santa Catarina, já foi técnico e dirigente, você tem o Miller, você tem, meu Deus, todos os técnicos lá que Canova, não quero esquecer nenhum nome para não ser indelicado, mas são pessoas maravilhosas, você chega lá, você está em casa, são pessoas do bem, né? Você não vê uma falta de respeito, ganhou, sempre perdeu, eles têm um espírito elevado, realmente são desportistas na acepção da palavra. Que legal, que legal. Sérgio, campeão como atleta, campeão como técnico, campeão como dirigente, vice-presidente da federação, presidente do IBB, uma carreira marcada de tantas vitórias, né?
Qual é o ponto mais marcante? Qual que é a grande contribuição que você deixou para o basquete? Ó, eu queria, porque a gente deve estar chegando no final, né? Eu queria também não deixar de falar da minha família, porque é muito importante para mim, né? Sempre esqueço, porque a gente nessa loucura aí de falar, né? Falar do meu pai, né? Que me emociona Assinou sempre, o contrato. me emociona sempre pelo fã que é meu e pelo exemplo de homem que é, seu Álvaro. Minha filha Júlia, que é um orgulho para mim também. Né? Minha namorada Priscila, que também me apoia bastante, está sempre do meu lado. Te atura, né? Me atura as minhas ausências, que não são poucas, né? E que nesses últimos anos aí tem estado muito junto. Todas as outras pessoas, não vou ficar falando em todo mundo, mas todo mundo que passou pela minha vida sempre foi muito positivo. E isso é muito importante para a gente, é o que dá o alicerce para a gente, é o que dá a sustentação, né? Mas, cara, eu gosto muito de estar na confusão. Tem um amigo meu que fala que eu sou aquele urubu do ver o peso lá da Feira do Pará, que fica brigando quando os caras jogam a tripa do peixe, que eles ficam lá na confusão com as 5 urubus brigando e falam, não, tu é o urubu do ver o peixe, tu não sai de confusão, tá sempre. Eu gosto muito, né? Isso é uma coisa que está no bolo ali, embora eu tenha sempre, ultimamente, tenha sido falta de dar uma descansada e mais para. Eu tenho a casinha ali na praia da Taim, em Bombinhas, não consigo quase ir lá, e eu gosto muito de ir lá, agora que está na época da pesca, lá eu gosto muito de ficar lá com os pescadores, jogando na cartinha, puxando a rede quando dá o como é que eles chamam? Arrasto. Não é nem o arrasto, eles falam lá o. Ah, meu Deus, agora me fugiu o nome. Bom, enfim, a confusão, tem um nome lá que eles dão para a confusão lá. Cerco. Não, é outro nome, é um negócio bem, bem específico dali mesmo. Jesus, vou me lembrar, eu mando para vocês depois. E eu sinto falta também de descansar um pouco, mas eu gosto disso, cara. Eu gosto de estar ajudando, estar na confusão. Se eu puder ajudar, ou como presidente, ou como vice, ou como outra coisa, dá tudo certo. Eu, graças a Deus, nesses anos de muito trabalho, porque eu trabalho desde 14, 15 anos de idade, muito. Sempre trabalhei, estudei, treinei, sempre fiz 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma condição boa de vida, não sou rico, não sou milionário, mas para o arroz, para o feijão e para a carne seca dá, né? Então, não estou preocupado em. O carro que eu tenho está bom, a casa que eu tenho está bom, eu estou bem, estou tranquilo. Vou me aposentar bem, vou ficar legal. Mas eu gosto de trabalhar, gosto de estar podendo ajudar, podendo estar contribuindo de alguma forma. Né? Quem sabe amanhã ou depois, se não estiver aqui, eu volto para a quadra para trabalhar com iniciação de novo, com algum time, posso voltar a trabalhar. O Camargo é um exemplo para nós ali, né, que estava com a vida toda confortável em Blumenau, e foi como um garoto mostrar uma coisa que a gente já estava cansado de saber, né, da competência dele, mas mostrar para o Brasil aí a qualidade que ele tem, né, não cansa de mostrar. Quem sabe eu deixo a coisa acontecer, né? Como eu disse a você, eu vou tentando fazer bem feito da melhor maneira possível, com bastante amor, com bastante honestidade, e as portas vão abrindo ou não, e a gente vai, a cara de pau vai botando na cabeça, vai fazendo e dentro do possível vai tentando ajudar aí. Que legal. Sensacional. Então dá para dizer que a grande contribuição do Sérgio é o trabalho. É o trabalho, com certeza, o trabalho e a dedicação, né? Sérgio, você dorme? Eu durmo super bem, cara. Quantas horas? 2? Cara, eu durmo geralmente meia-noite. Olha, agora tem dado umas tardezinhas ali que eu vou para casa e consigo tirar uma soneca de 2, 3 horas ali, durmo. Em Blumenau, consigo, mas eu deito geralmente 11 horas da noite e acordo 6 da manhã. É o horário que eu acordo, porque é o horário que eu vou para o colégio 3 vezes por semana. Eu vou para o colégio e estou tentando me lembrar o nome, estou falando aqui. Tá a meia tela, tá ali. Meia tela. Tá a folhetinha. Sensacional. Mas a gente entendeu, Entendeu? Mas eu durmo super bem, é uma coisa que até é demais, mas durmo bem sim. Mas também, cara, 6 horas eu estou de pé, começa a minha rotina e vamos que vamos. É isso aí. Assistir basquete dá tempo aí, né? Cara, a NBA podia ser mais rápida, né? Porque ela tá muito longa, muito anúncio, muita coisa. Para demais, né? Para demais, começa a ver. E até os garotos hoje mais jovens, eles vão ver os menores momentos do outro dia, veem o resultado e não ficam vendo o jogo todo. Porque o pessoal quer uma coisa... mais dinâmica. Uma coisa mais rápida.
Mas eu vejo sim, eu vejo mais o basquete local do que a NBA. Eu vejo muito vocês, né, vejo transmissão dos outros estados quando está passando a CBB. Mas a nossa é mais legal, confesso. Muito mais legal, não tem comparação. Ontem no jogo de Sorocaba e Cruzeiro. O cara quis falar do Rodo. Eu falei, opa, não. Aí é nossa. Não veio com historinha, não. O cara, olha o momento do Rodo brilhar agora. Eu falei, ele está assistindo o Clube do Basquete. Tá. Sensacional. Eu vi o jogo ontem, grande vitória do Cruzeiro. Hoje é o favorito para o brasileiro, está muito forte. Está muito bem. A questão do Rodo ser mais polêmica do que a questão do CREF para treinador. É verdade. Só nós dois temos a habilitação internacional para poder certificar o trabalho do Rodo. Inclusive, se o IBB precisar de um curso sobre como analisa o Rodo. Várias escolas. Sim. Ontem eu vi ele falando do Rodo, eu falei, opa, já vi esse filme aí. Mas, Sergião, muito obrigado. Sempre uma alegria conversar com você. Obrigado demais por ter aceitado pegar um tempo da sua agenda, que a gente sabe que é concorrida, para estar aqui conversando conosco. Para a gente é uma grande alegria. E sempre muito legal conversar contigo, Sergião, né? Porque é nosso amigo, né? Então é muito bacana. Também gosto muito, fico muito à vontade e vou me lembrando de coisas também do basquete aí, que a gente passou esse tempo todo aí. Vou me lembrando de histórias, é sempre bom falar. Estou sempre à disposição, parabéns para vocês dois, obrigado aí pela caneca, né? Já ganhei da outra vez. Agora está presente. E boa sorte, que Deus abençoe vocês sempre abundantemente aí com saúde, felicidade principalmente, e contem comigo. Que legal. Sensacional. Reforço o agradecimento, Marcelo, né, Sérgio? Acho que você é um grande amigo que o basquete nos deu. Sim. E fora do contexto do basquete, né, tu és uma pessoa que realmente é um cara que a gente tem que ter sempre do nosso lado, a gente vive para buscar, né, pessoas como você para ter do nosso lado, assim, porque são pessoas íntegras de caráter, né, que, como você falasse, tudo que tu propõe a fazer, do que tu podes fazer, tu faz da melhor forma possível. Isso aí realmente é um exemplo para todo mundo. Obrigado. Então, parabéns pela essa trajetória linda que tu construísse ao longo desses anos, né, e muito obrigado por ter dividido isso tudo com a gente aqui no Basquete Transforma Podcast. Imagina, eu que agradeço aí por ficar gravada a minha história aí, um pedaço dela com vocês aí. Estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Que bom. Nós vamos para a hora de presente, então. Sérgio, caneca é sua. Obrigado, meu querido. Para tomar seu café, seu suco, seu chá verde puro malte. FCB aqui, aquilo que achar mais bacana. E temos a camiseta símbolo do Basquete Transforma SC. Essa tá numa quadra, não tá? Tá, tá ligado, Sergião, hein? Tá lá no Red Park. A arte da Tite. Pra você, Tite é sensacional. As coisas lindas. Onde é que eu mostro ali? Pra cá. 2 a 3. Massa, obrigado. Sergião, a gente que agradece, simplesmente sensacional, sempre uma alegria. Obrigado, tamo junto. Tamo juntão. Valeu. Aldo, e a gente também tem mais pessoas a agradecer, né? Temos nossos apoiadores. Com certeza, né? Porque o Clube do Basquete Podcast, aqui no Basquete Transforma Podcast, tem o apoio da Teutec Solutions, uma empresa catarinense que incentiva o basquetebol. E da Somar Malhas, que nos veste com garbo, elegância, muita qualidade. Se faz isso pela gente, pode fazer isso por você também. Sensacional. E lembrando que a gente é um perfil inclusivo, né? Com toda certeza, Marcelão, porque a inclusão é a saída para uma sociedade melhor e o esporte promove a inclusão. Então, apoie e prestigie os eventos esportivos aí do seu município, pratique esporte e jogue basquete. É isso aí, muito obrigado a todos que acompanharam mais este episódio do Basquete Transforma Podcast. Acompanhe os outros também, assistam os outros que estão muito legais, a gente só agradece. Então, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Saragaço. Essa nem eu sabia, né? Você veio de bombinha. É a hora que vem o peixe, é a hora do saragaço.